Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Eu trabalho como segurança noturno em um prédio de apartamentos de 24 andares, um dos mais antigos da cidade. Certa noite, por volta das 3 da manhã, eu estava sentado no escritório quando o telefone tocou de repente. Atendi e ouvi uma voz feminina, mas estava toda confusa, só consegui entender a andar 23. Tentei explicar que não estava entendendo e perguntei em qual apartamento elas estavam, mas a resposta continuava confusa, só dava para ouvir a andar 23. Depois de tentar compreender pela terceira vez, ouvi a mesma resposta novamente, então eu disse que, como não estava entendendo, iria subir e encontrá-las no corredor. Fui aos elevadores principais e vi que todos estavam parados no 23º andar. Felizmente, temos um elevador de serviço mais antigo que só para no 7º andar. Chamei-o para baixo, subi e apertei o botão do 23º andar, mas não se mexeu e a porta não fechou. Fui desbloquear o painel de reset, quando de repente o elevador começou a subir com a porta ainda aberta. O elevador balançava muito porque estava indo muito rápido e era velho. Me encostei com força e finalmente cheguei ao 23º andar. Saí e a porta fechou normalmente. Olhei em volta. O corredor estava vazio. Andei devagar, tentando ouvir algum som de alguém acordado que poderia ter ligado, mas nada. Então fui na direção oposta, em direção aos elevadores principais. Quando cheguei, a porta do elevador abriu e fiquei surpreso, mas sabia que era só uma falha no elevador. Entrei, com a intenção de resetá-los e mandá-los para o primeiro andar. Quando ouvi um barulho da escada de emergência, saí rápido e fui até lá. Não tinha ninguém, mas a porta da sala de máquinas estava meio aberta. Naquele momento, eu era a única pessoa com a chave. Havia uma grande sala de máquinas no topo, com todas as máquinas barulhentas do prédio e acesso ao telhado. Não gostava de entrar porque era assustador e ninguém nunca entrava. Então fiquei realmente apavorado, mas tomei coragem e entrei. Gritei, mas sem resposta. As luzes piscavam por causa das lâmpadas fluorescentes horríveis, então não conseguia enxergar direito. No fim da sala, vi a porta de saída para o telhado ligeiramente aberta. Continuei andando devagar, checando cada máquina ao passar para ter certeza de que não tinha ninguém. Finalmente, abri a porta do telhado. Não havia ninguém à frente, mas tinha uma pequena curva caso alguém pulasse ou algo assim que eu precisava checar. Então saí, deixando a porta meio aberta como antes. A porta foi puxada para fechar imediatamente, talvez pelo vento ou algo assim, mas essa porta era difícil de fechar e abrir. Agarrei a maçaneta rápido, forcei a abrir, corri para a porta da sala de máquinas. Ela tranca automaticamente ao fechar, então empurrei com força para fechar. Depois voltei para o corredor do 23º andar, entrei em um elevador com a porta ainda aberta e desci até o primeiro andar. De volta ao saguão principal, assim que sentei o telefone tocou de novo. Atendi sem dizer nada, o som incerto apareceu novamente. A única coisa que consegui ouvir foi uma voz dizendo a andar 23. Desliguei o telefone, desliguei o toque e passei o resto da noite observando as câmeras de segurança do estacionamento. Muitas coisas estranhas acontecem neste prédio, basicamente como o Overlook Hotel à noite. Já passei por um cômodo escuro no primeiro andar e jurei ter me visto lá dentro. Na noite seguinte, quando estava naquele cômodo, a luz apagou e me virei, vendo eu mesmo passar rapidamente.
Com certeza tem alguns fantasmas assustadores ou algo assim me pregando peças. Não faço ideia porque a coisa me atraiu até o telhado do prédio. Só posso supor que talvez quisesse me empurrar. Trabalhando dentro do terceiro maior edifício da Terra, cobrindo uma área do tamanho de um domingo de madrugada às 3 da manhã, eu caminhava pelo corredor em direção ao meu departamento. Nesse horário, o lugar estava quase deserto, pois era um feriado prolongado e tínhamos apenas eu mesmo e uma equipe de manutenção que eu comandava estacionados em outro departamento, todos homens. Quando eu estava trabalhando ao lado do escritório no chão da fábrica, a eletricidade de repente falhou e toda a usina mergulhou na escuridão mais absoluta que eu já havia experimentado. Com o poder indo embora, ouvi várias máquinas girando e parando. O silêncio era esmagador em contraste com o ruído de fundo ao qual eu já estava acostumado. Em um instante após a falha de energia, o som suave de água corrente se tornou proeminente, e quando comecei a procurar meu telefone e lanterna nos bolsos, um grito repentino e distante veio de algum lugar nas proximidades, abafado e distante. Era o tipo de grito que você ouve de uma menina de 5 anos entrando pela primeira vez em uma casa mal assombrada, logo quando o palhaço ensanguentado vira a esquina, ligando a serra elétrica. O som me assustou tanto que joguei o telefone em outra dimensão, a tela continuando com notas musicais desaparecendo, parecendo se afastar da minha localização. Em pânico e temor, tateei o chão sujo para encontrar o telefone. Justamente quando as luzes de emergência inundaram a fábrica com uma luz amarela estranha, encontrei o telefone suado. Com o suor pingando na testa, olhei ao redor com os músculos tensos, preparado para o que quer que fosse isso. Tentei o rádio algumas vezes antes de perceber que a falha de energia significava que as frequências digitais eram inúteis com os receptores desligados no escritório principal. Comecei a me movimentar em direção ao local de onde pensei que o grito vinha, com pensamentos correndo, já que não havia mulheres na minha equipe esta noite e éramos as únicas pessoas autorizadas a entrar na fábrica. De onde vinha o grito? Detalhes que eu não havia notado antes começaram a emergir em minha mente. A evidente juventude da voz me confundiu, e era um tipo de grito doloroso e incontrolável. Desapareceu gradualmente da minha localização e depois desapareceu como se ela não conseguisse respirar. Quando caminhei em direção aos 2 produtos finais na linha de montagem, no amplo espaço antes do próximo departamento, as luzes de emergência escureceram e o zumbido audível de energia encheu o espaço ao meu redor quando lutei para entender o que estava acontecendo. Quando as luzes normais da fábrica lampejaram acima de mim, meus sentidos foram novamente sobrecarregados, deixando pontos brilhantes em meu campo de visão, me forçando a levantar as mãos para bloquear meus olhos quando uma sombra atravessou minha visão e a vi, ou melhor, a vi por um instante. Ela estava em pé na minha frente, com ambos os braços estendidos para mim, parcialmente escondida atrás de nossos produtos, o único traço discernível sendo seu rosto escuro. Naquele momento, meu reflexo foi piscar para evitar as luzes ofuscantes e ela desapareceu instantaneamente, e desde então não sei se o que vi foi real ou imaginado. No salão de reparos, nenhuma história de tal jovem misteriosa foi contada, e além de mim ninguém saberia se essa área teve alguma morte correspondente à descrição dela, ou se havia algum fantasma assombrado. Naquelas horas escuras da madrugada, ninguém mais ouviu os gritos, nem antes nem depois, acredite em mim. Tentei encontrar alguém que pudesse explicar o que vi, mas sem sucesso. O que restou foram minhas lembranças vívidas, mais nítidas do que qualquer foto que já vi, da jovem de pé à distância, ambos os braços estendidos para mim, sem precisar de mais palavras. Eu nunca mais voltaria ao local do incidente, pois não haveria como superar isso.
Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava como garçonete em uma padaria internacional. O turno da noite era o meu favorito. O salário era bom, tinha muitos clientes habituais e alguns bêbados que faziam você balançar a cabeça. Numa madrugada, por volta das 4 horas, fomos orientados a fechar a cozinha mais cedo porque a noite de sábado havia acabado. No entanto, um cozinheiro não podia sair, pois sua esposa só acordaria em 2 horas e ele não podia ir para casa. Isso o forçaria a vagar pelo restaurante nessa noite silenciosa ou pegar uma carona para o subúrbio pobre do norte de Tulsa. Ao saber disso, minha maternal gerente me impediu imediatamente, decididamente não permitindo que eu o levasse para casa. No entanto, eu sorri desdenhosamente, vendo a expressão desamparada do cozinheiro, e voluntariamente me ofereci para levá-lo para casa. Um lampejo de inquietação passou pelos olhos da gerente. Ela me pediu para entregar o avental com todo o dinheiro em espécie, ao mesmo tempo em que me lembrou que se eu fosse assaltada, seria melhor apenas perder minha carteira, não o dinheiro em espécie de mais de $130. Embora eu entendesse o perigo do norte de Tulsa, para a tranquilidade da gerente, concordei. No caminho de volta, eu me perdi e finalmente parei em um posto de gasolina sombrio para pedir ajuda. Entrei em um posto de gasolina que parecia razoavelmente decente. Parei na frente da porta de vidro da frente. Na frente do telefone público havia 2 mulheres. Sem pensar muito, tranquei as portas do carro, subi os vidros, entrei no posto de gasolina para perguntar ao caixa sobre as direções e depois voltei para o carro. Quando voltei para o carro, fiquei chocada ao ver que as 2 mulheres haviam desaparecido. O desenrolar dos acontecimentos foi arrepiante. Sentada no carro conferindo as direções, de repente notei algo estranho no retrovisor. Olhando para trás, vi 2 pessoas rastejando para fora do banco de trás e se sentando nos bancos traseiros. Elas derrubaram uma caixa de fitas VHS usadas que eu estava prestes a jogar fora. Ignorei o fato de que o porta-malas do meu carro não podia ser trancado e que a buzina do meu carro não funcionava. Pisquei os faróis dianteiros na direção do posto de gasolina movimentado, tentando chamar a atenção. Essas 2 mulheres eram as mesmas da cabine telefônica. Elas pareciam estar sob a influência de algo, rindo histericamente como loucas. Uma delas zombava em voz alta das minhas fitas VHS, as jogando fora, enquanto a outra alegremente dizia: "Ei, precisamos pegar emprestado seu carro para ir para casa." Em medo, as pessoas frequentemente fazem coisas estúpidas. Eu sabia que era estúpido. Eu deveria ter saído do carro. Mas em vez disso perguntei a elas onde moravam. Elas pareciam estar sob a influência de algo. Cabelos desgrenhados, roupas sujas. Olhando para trás, acho que elas podem ter sido sem teto. Continuei piscando as luzes do carro e quando parecia que nada estava acontecendo, encorajei-me a sair do posto de gasolina. Eu disse: "E deixa pra lá, acho que estou bem, só estou levando elas para casa." Então elas disseram: "Isso mesmo, garotinha, é assim." Tudo isso foi arrepiante. Dirigi na direção que elas indicaram. Continuei dirigindo, continuei dirigindo, continuei dirigindo. O dia foi escurecendo, a rodovia ficando mais longa. A outra mulher disse: "Pergunta a ela se tem dinheiro." Fiquei apavorada. O tempo parecia ter passado 10 minutos, então 15 minutos. Elas só bagunçavam dentro do meu carro, mandando eu continuar dirigindo. Finalmente entramos em uma estrada rural, silenciosa, com estradas esburacadas, casas e trailers decrépitos. Elas me levaram para um lugar que eu não conseguia identificar e quando comecei a pensar, a primeira mulher se aproximou de mim, se inclinando do banco de trás. Ela disse: "E garotinha,
Você está com medo? Quase fiz xixi nas calças. O medo faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. Percebi que era estúpido. Eu deveria ter saído do carro. Mas com medo, você não sabe o que fazer. Ela foi arremessada pela metade do banco dianteiro. A outra mulher continuou xingando. Comecei a apertar todos os botões freneticamente, fazendo meu corpo de 1,73 metros parecer o maior e mais assustador possível. Continuamente bati a porta da mala com força, gritando no volume máximo. Contei a elas que tinha uma faca, para saírem do meu carro, quando na verdade eu não tinha nada. Comecei a chutar, debater, gritar e amaldiçoar, todo um desabafo histérico provocado pelo medo. Finalmente, uma delas descobriu como abrir a porta do carro. Elas rolaram para fora do meu carro com metade das minhas fitas VHS, parando nessa estrada rural desolada. Então pisei fundo no acelerador e dirigi o mais rápido que pude. Com medo de olhar para trás, depois de um tempo finalmente encontrei a rodovia. Ainda estava confusa, mas não parei para pedir direções. Levou 45 minutos para encontrar o caminho de volta para a padaria internacional. Para ser honesta, fiquei com raiva do idiota do caixa, mas não sei se ele tinha noção da minha situação. Minha gerente tinha ido embora, ela pensou que eu já tinha saído. Lembro quão aliviada fiquei ao vê-la, mas o medo realmente faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. No inverno de 2012, eu tinha entre 18 e 19 anos. Eu trabalhava em um posto de gasolina em uma cidade de porte médio na Inglaterra. Eu estava na faculdade na época e a renda desse trabalho não era ruim. Para mim que estava estudando, era um bom trabalho. Infelizmente, era um trabalho de fim de semana. Então, enquanto meus amigos bebiam e se divertiam, eu atendia taxistas e ocasionalmente bêbados em um posto de gasolina. Tudo começou como qualquer outra noite, atendendo clientes, limpando, reabastecendo. Era um turno da noite comum. Como era inverno, as noites eram muito escuras, mesmo com os postes. Você só via o contorno difuso das pessoas indo e vindo. No entanto, a calma daquela noite foi quebrada por uma figura assustadora. O lugar onde eu trabalhava ficava em frente a um bar e tinha um beco que levava para uma área residencial. Enquanto arrumava itens em uma prateleira, por volta das 3, 4 da manhã, notei uma figura parada no beco, bem na beira da luz, o suficiente para esconder seu rosto, mas dava para ver suas roupas. No começo, pensei que ele só esperava um táxi, pois parecia inofensivo. Sentei na cadeira atrás do balcão, olhando o celular, jogando um pouco. Quando olhei de novo, já eram 5 da manhã e ele ainda estava lá, esperando, observando-me. Para piorar, depois das 5 da manhã, quase não havia trânsito ou pedestres. Tive a intuição de que ele poderia ter mais intenções. No entanto, como eu estava trancado lá dentro, estava seguro. Continuei encarando-o, tentando manter atenção ao que ele poderia fazer em seguida. Depois de um tempo, precisei ir ao banheiro, então fui rapidamente, e quando voltei pensei que ele poderia ter ido embora, mas ainda estava lá. Então decidi não fazer a última tarefa, de tirar os extintores e baldes de areia, até meu colega chegar para o turno da manhã, pois me senti inseguro. Por volta das 6 da manhã, a figura desapareceu no beco e não a vi mais pelo resto do meu turno. Quando meu colega chegou ainda estava escuro. Normalmente eu andava 10 minutos para casa, mas depois daquele turno da noite peguei um táxi. Senti que o sujeito ainda poderia estar me observando em qualquer lugar,
Contei minha experiência para colegas e familiares, eles disseram que nunca passaram por nada parecido e não gostariam de passar. Desde então, eu ficava muito tenso ao trabalhar no turno, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento que eu baixasse a guarda. Felizmente, nada mais aconteceu depois disso, e pedi demissão no verão seguinte para me dedicar aos estudos. Posso afirmar com certeza que não gostaria de encontrar aquela pessoa das sombras daquela noite novamente. Nesta tradução, reforcei o clima sombrio e assustador da noite, assim como a intuição e vigilância do protagonista com o estranho, para que o leitor sinta um medo mais intenso. Eu trabalhava em uma padaria, geralmente tinha que começar a trabalhar às 3 da manhã, o que significava que eu frequentemente ficava sozinha trabalhando por várias horas, preparando pães e outras coisas. Nós abríamos às 7, então o tempo era precioso para preparar tudo para o fluxo de clientes da manhã. Quando os outros chegavam, eu seria a única pessoa lá. Uma coisa que realmente me deixava desconfortável era que eu tinha certeza de que a padaria era assombrada. Quando comecei a trabalhar, eu ouvia batidas leves ao lado da geladeira, eu olhava para ver se tinha algo que eu coloquei no lugar errado que poderia cair, mas nunca tinha nada. Esses ruídos continuaram por algumas semanas, então lentamente desapareceram, como se o que estivesse fazendo aquilo tivesse ficado entediado. No entanto, o que realmente me assustou foi uma manhã cedo, por volta das 4 da manhã, alguns meses depois de eu começar a trabalhar, já que meu namorado tinha vindo na noite anterior e nós assistimos a um filme até muito tarde, eu não tinha dormido muito. Lembro-me de eu sonolentamente sovando a massa, ouvindo o rádio, quando de repente um grito estridente veio do banheiro, soando como a voz de um garoto jovem. Isso me acordou. Eu imediatamente parei o que estava fazendo, instintivamente limpei minhas mãos no avental e comecei a andar em direção ao banheiro. Cuidadosamente chamei para ver se tinha alguém lá, mas não ouvi nada. O lugar era pequeno. Levei exatos 3 segundos para caminhar até a posição do banheiro. Depois de colocar minhas mãos no avental, não tinha nada. Sentei-me em uma cadeira perto da área do banheiro, encostada na parede, para ver se alguém iria aparecer, mas não tinha nada. Entediada, lavei as mãos, verifiquei ao redor cuidadosamente, mas não encontrei nada. Isso realmente me assustou. Voltei ao meu trabalho, completamente desconfortável, aumentei o volume da música até os outros chegarem. Eu realmente queria perguntar aos meus colegas de trabalho se eles já tinham ouvido algo, então procurei uma colega com quem eu me dava bem e perguntei diretamente se algo estranho já tinha acontecido na padaria. Ela sorriu e perguntou se eu tinha visto o garotinho. Ela disse que viu o garotinho algumas vezes fechando a loja e perguntou se eu também tinha visto ele. Balancei a cabeça, dizendo que tinha ouvido alguns sons. Ela disse que o garoto fazia muito barulho à noite, para não ter medo. Pouco depois disso, pedi demissão, era assustador demais para mim. Esta história aconteceu alguns anos atrás, quando eu e meu pai morávamos em uma pequena vila na província de Alberta. Eu era muito nova naquela cidadezinha, e além do meu pai e dos meus colegas de trabalho, eu não conhecia mais ninguém. Eu tinha conseguido um emprego em uma loja de bebidas alcoólicas, responsável pelas chaves. A loja fechava todos os dias às 2 da manhã. Minha loja ficava entre uma farmácia e um minimercado, um lugar bem iluminado, e na maioria das noites eu me sentia segura.
pois na época eu não sabia que aquela cidadezinha na verdade era conhecida por problemas com drogas e pessoas suspeitas. No entanto, nesta noite em particular, eu e minha colega trabalhamos até muito tarde. Precisávamos terminar a descarga de bebidas alcoólicas, pois no dia seguinte pela manhã chegariam mais entregas. Por volta das 3h30 da manhã, eu disse para minha colega que ela poderia ir para casa, e que eu ficaria responsável por fechar a loja, o que basicamente significava contabilizar o caixa e fazer a limpeza. Como ela estava muito cansada, e eu tinha a chave da loja, ela foi embora e eu rapidamente terminei minhas tarefas, peguei minhas coisas e liguei para o meu pai. Na época eu não tinha carro, e meu pai vinha me buscar todas as noites, e então me levava para casa, uma viagem de uns 10 a 15 minutos do meu local de trabalho. Eu tinha um pai incrível, e em retribuição, eu sempre me certificava de estar pronta e esperando por ele do lado de fora da loja. Eu não queria fazê-lo esperar porque eu sabia que o tempo dele era curto, ele tinha que trabalhar de manhã. Eu me preparei para sair da loja, configurei o sistema de segurança, e tranquei a porta. Agora você tem que entender, eu não deveria terminar o turno da noite tão tarde, uma vez que o alarme do sistema de segurança fosse ativado, eu não poderia mais entrar, pois o gerente da área receberia um alerta de segurança se eu abrisse a porta, e o alarme iria soar automaticamente, e eu não tinha o código para desativá-lo, pois eu nunca trabalhei no turno da manhã. A política da loja mencionava que se você deixasse algo lá dentro, teria que esperar até o dia seguinte para recuperá-lo. Enquanto eu esperava pelo meu pai na frente da loja, ouvi alguns barulhos vindos da esquerda, soando como alguém respirando alto. A farmácia era ao lado da minha loja, com grandes pilares vermelhos na entrada, e pensei que o som vinha por trás desses pilares. Olhei para a esquerda, mas não vi nada, então ignorei, achando que podia ser o vento, ou apenas eu muito cansado imaginando coisas. Afinal, já eram quase 4 da manhã, e eu havia trabalhado duro naquela noite. Poucos minutos depois, ouvi o barulho novamente, e comecei a ficar nervosa. Claramente vinha da esquerda, desta vez eu sabia que não era a minha imaginação. Naquele momento, notei um movimento, e percebi que eu não estava sozinha. A alguns metros à minha esquerda, tinha uma pessoa agachada atrás do pilar, eu não conseguia ver o rosto dela, apenas a mão segurando um lado do pilar, enquanto lentamente movia a cabeça para olhar na minha direção. Eu fiquei apavorada, totalmente paralisada de medo. Eu sabia que meu pai não podia estar muito longe da loja, então peguei o celular e liguei para ele. Meu pai atendeu, eu disse a ele para vir rápido e expliquei que tinha alguém escondido perto de mim, que eu estava paralisada de medo. Meu pai disse que já estava a caminho e mandou eu pegar a chave e entrar na loja. Tentei procurar a chave na bolsa, mas minhas mãos tremiam tanto que não conseguia achar. Quando percebi que o homem já tinha levantado, ainda escondido atrás do pilar, a apenas alguns metros de mim, senti um medo absoluto. Minha voz estava tomada pelo pânico. Perguntei ao meu pai onde ele estava. Ele gritou que já estava chegando. Comecei a andar lentamente em direção ao minimercado à minha direita, sem dar as costas para ele. O homem muito alto e intimidador olhou para mim novamente, mas desta vez saiu do esconderijo e começou a andar em minha direção, com o maior sorriso no rosto. Ainda me lembro do que pensei naquele momento: é o meu fim, vou morrer. Tentei decidir se deveria correr pela minha vida ou melhor enfrentá-lo, lutar se necessário. Mas de repente, ouvi um barulho alto vindo da direita. Me virei e vi meu pai dirigindo o mais rápido que podia para o estacionamento, buzinando, com o farol alto ligado, acho que para assustar o homem. Minhas pernas finalmente decidiram se mover,
Corri o mais rápido que pude para a picape do meu pai, lágrimas escorrendo dos meus olhos, vendo o homem olhando fixamente para nós, acenando lentamente para o meu pai. Parecia uma eternidade. O homem assustador começou a se aproximar de nós, e quando chegou perto, meu pai finalmente conseguiu ver claramente quem era, e disse: "Meu Deus, garota, acho que você ainda não conheceu o Peter?" Eu não entendi. Meu pai começou a rir, lágrimas escorrendo dos olhos dele, enquanto eu ainda estava completamente em choque. Não tinha a mínima graça para mim naquele momento. Segundos antes eu achei que meu pai não chegaria a tempo e que eu seria morta na frente do meu local de trabalho. Meu pai acenou para ele, enquanto lentamente saíamos para ir para casa, e explicou que Peter era uma pessoa muito gentil com deficiência cognitiva. Disse que Peter morava na cidade e todas as manhãs ficava sentado no Tim Hortons que ficava no mesmo estacionamento da minha loja, perguntando às pessoas se queriam um abraço. Aparentemente ele fazia isso todos os dias, e todas as pessoas da nossa cidadezinha conheciam ele. Meu pai me disse que da próxima vez eu deveria dar a ele um abraço bem apertado e comprar um café para ele no Times, pois eu provavelmente assustei o pobre homem. De qualquer forma, Sr. Abraço, me desculpe, é melhor não nos encontrarmos de novo, pelo menos não quando estiver sozinha às 4 da manhã lá fora. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.